Desconfiado das mudanças no comportamento de seus filhos, um milionário decide investigar o que está acontecendo dentro da própria casa. Disfarçado de jardineiro, ele testemunha a crueldade silenciosa de sua esposa e o sofrimento diário das crianças. Mas tudo muda quando ele revela sua verdadeira identidade diante de todos e expõe uma verdade que ninguém jamais esquecerá. O sol se punha sobre os elegantes arranha-céus de São Paulo, quando Gustavo Mendonça estacionou sua Range Rover na garagem subterrânea da mansão no Jardim Europa. Suspirou profundamente enquanto desligava o motor. Aos 45 anos, era um dos empresários mais respeitados do país, dono de uma construtora que erguia edifícios do Oiapoque ao Chuí. Mas naquele momento, seu império de concreto e aço parecia pesar menos que a inquietação em seu peito. Havia algo diferente em sua casa nas últimas semanas. Algo que não conseguia nomear, mas que sentia na atmosfera, como um perfume desagradável que permanece mesmo depois de abrir as janelas. Papai chegou, anunciou forçando um sorriso enquanto entrava pela porta principal. O mármore italiano refletia a luz dos cristais austríacos do lustre monumental, mas o silêncio que o recebeu era desconcertante. Sofia, sua filha de 8 anos, costumava correr para seus braços assim que ouvia sua voz. Lucas, de apenas 3 anos, normalmente a seguia, com seus passinhos desajeitados e risadas espontâneas. Agora, nada. Apenas o eco de seus próprios passos. Camila, a governanta que trabalhava com a família há anos, apareceu discretamente. Boa noite, Sr. Gustavo. A janta será servida em meia hora. A senhora Helena está no quarto se arrumando. Onde estão meus filhos, Camila? Sofia está no quarto estudando, senhor, e o pequeno Lucas está com a babá. Gustavo franziu o senho. Sofia sempre fora aplicada, mas costumava fazer uma pausa para recebê-lo. E Lucas, tão pequeno, já estava sob cuidados da babá àquela hora. Subiu as escadas em direção ao quarto da filha. Bateu suavemente na porta. Sofia, princesa, posso entrar? Silêncio. Depois de alguns segundos, ouviu passos leves se aproximando, e a porta se abriu lentamente. Sofia estava ali, mas seu sorriso, antes tão natural quanto o nascer do sol, parecia ensaiado. Oi, pai. Sua voz saiu quase como um sussurro. Gustavo se ajoelhou para ficar na altura dos olhos da menina. Notou algo diferente neles, um brilho apagado onde antes havia faíscas de alegria. Como foi seu dia, meu amor? Foi... bom. Ela desviou o olhar. Estou fazendo lição. Precisa de ajuda? Não, obrigada. Helena disse que preciso aprender a me virar sozinha. Helena. Não mãe ou madrasta. Apenas Helena. Gustavo notou a mudança, mas não comentou. Posso ver o Lucas antes de jantar? Sofia hesitou por um momento, como se estivesse considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Ele está dormindo. Helena disse que ele precisava de disciplina no horário de dormir. Às 19 horas. Isso era estranho. Lucas sempre ficava acordado até depois do jantar, e o ritual de colocá-lo para dormir era um momento especial que compartilhavam. Deu um beijo na testa da filha e desceu para o quarto principal. Helena estava sentada na penteadeira aplicando cuidadosamente sua maquiagem. Aos 38 anos era uma mulher estonteante, alta, elegante, com olhos verdes penetrantes que haviam capturado a atenção de Gustavo desde o primeiro encontro, 2 anos após o falecimento de sua primeira esposa. Boa noite, querido. Ela sorriu através do espelho. Como foi a reunião com os investidores? Produtiva. Gustavo se aproximou. Helena, Lucas já está dormindo? Ainda são 7 horas. Ela não interrompeu seus movimentos precisos com o pincel de maquiagem. Sim, implementei uma nova rotina. As crianças precisam de estrutura, Gustavo. Especialmente agora que sou a mãe deles. Eles estavam muito indisciplinados. Indisciplinados? Sofia sempre foi uma menina exemplar e Lucas é apenas um bebê. Helena finalmente se virou para encará-lo, sua expressão suave, mas seus olhos firmes. Querido, confie em mim. Sei o que estou fazendo.
Você mesmo disse que queria que eu assumisse mais responsabilidades com as crianças para que pudesse se concentrar nos negócios. É exatamente o que estou fazendo. Gustavo hesitou. Era verdade que havia pedido mais apoio com as crianças, especialmente agora que a construtora estava expandindo para o Nordeste. Mas algo não parecia certo. Só queria vê-lo antes de dormir. Amanhã você o verá. Agora ele precisa descansar. Ela se levantou graciosamente. Vamos jantar? Pedi ao chefe que preparasse aquela lagosta que você adora. Durante o jantar, Gustavo observou Helena falar animadamente sobre os preparativos para o baile beneficente que organizaria no mês seguinte. Ela era presidente de uma fundação que ajudava crianças carentes, ironia que não passou despercebida por ele naquele momento. Ao subir para dormir, Gustavo fez um desvio pelo quarto de Lucas. Abriu a porta silenciosamente e viu o filho dormindo, o rostinho iluminado pelo abajur em forma de foguete. Aproximou-se e notou algo estranho. O urso de pelúcia que Lucas adorava, presente de sua falecida mãe, não estava em lugar nenhum. O menino nunca dormia sem ele. Nos dias que se seguiram, Gustavo começou a prestar mais atenção. Sofia, antes extrovertida e falante, agora mal conversava durante as refeições. Lucas parecia confuso, como se não entendesse por que sua rotina havia mudado tão drasticamente. E havia algo nos olhares que as crianças direcionavam a Helena. Não era amor ou respeito, era medo. Uma tarde, ao chegar mais cedo em casa, ouviu o som de choro vindo da cozinha. Seguiu o ruído e encontrou Sofia sendo consolada por uma jovem que não reconheceu imediatamente. Está tudo bem, querida. Foi só um copo. Acidentes acontecem. A voz da jovem era gentil, reconfortante. Ao notar sua presença, ambas se sobressaltaram. Senhor Mendonça! A jovem se endireitou rapidamente. Não o esperávamos tão cedo. E você é... Luísa Santos, senhor. Comecei esta semana. Estou ajudando na limpeza e com as crianças, quando necessário. Sofia rapidamente enxugou as lágrimas e tentou sorrir. Pai, eu quebrei um copo. Foi sem querer. Está tudo bem, princesa. Como disse Luísa, acidentes acontecem. Mas algo no olhar da filha o perturbou profundamente. Era um olhar de alívio por ele estar ali, como se sua presença representasse proteção. Onde está Helena? A senhora Mendonça saiu para almoçar com as amigas. Deve voltar em breve, respondeu Luísa enquanto terminava de limpar os cacos. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, observando Helena dormindo tranquilamente, ao seu lado. Sua mente estava repleta de perguntas. Estaria imaginando coisas? Seria apenas o estresse dos negócios afetando seu julgamento? Decidiu conversar com Helena pela manhã, mas ela o dissuadiu com explicações plausíveis para tudo. Sofia estava apenas passando por uma fase de introversão, comum em crianças após um novo casamento. Lucas estava se adaptando a uma rotina mais estruturada, benéfica para seu desenvolvimento. Tudo perfeitamente razoável. Mas, na semana seguinte, um telefonema da escola de Sofia mudou tudo. Sr. Mendonça, estamos preocupados com Sofia. Ela tem estado muito retraída, não participa das atividades e hoje, durante a aula de educação física, notamos marcas em seus braços. Quando questionada, ela disse que caiu da escada, mas... O sangue de Gustavo gelou. Marcas? Sofia nunca havia sido desastrada. Ao questionar Helena sobre o assunto, ela respondeu com irritação contida. Por favor, Gustavo, crianças caem, crianças se machucam. Se cada pai fosse chamado na escola por um arranhão, ninguém trabalharia. Mas Sofia nunca foi de se machucar assim. Bem, talvez você não a conhecesse tão bem quanto pensa. Você sempre esteve ocupado demais com seus prédios e reuniões. As palavras o atingiram como um soco. Era verdade que após a perda da esposa, havia mergulhado no trabalho, mas sempre acreditou ter mantido uma conexão especial com os filhos. Aquela noite, em seu escritório, Gustavo revisou as câmeras de segurança da mansão. Não havia nada comprometedor. Helena parecia a madrasta perfeita quando sabia que estava sendo observada. Mas isso só aumentou sua desconfiança.
Precisava ver além da fachada. Precisava saber o que acontecia quando não estava presente. Foi então que um plano começou a se formar em sua mente. Um plano drástico, talvez até insano, mas que poderia revelar a verdade. Precisaria de ajuda, de uma cuidadosa preparação e, acima de tudo, coragem para enfrentar o que quer que descobrisse. Gustavo Mendonça, o poderoso empresário acostumado a controlar tudo, nunca imaginou que seu maior desafio seria descobrir o que acontecia dentro de sua própria casa. A manhã estava clara no bairro do Jardim Europa, quando um homem de meia idade, com barba por fazer e roupas simples, atravessou os portões da mansão dos Mendonça. Carregava uma caixa de ferramentas desgastada e caminhava com uma ligeira curvatura nos ombros, muito diferente da postura impecável que Gustavo Mendonça normalmente exibia. Bom dia, seu Antônio. Sou Renato, o novo jardineiro. A agência me mandou. O sotaque nordestino soava convincente, resultado de horas de prática em frente ao espelho. O segurança, que nunca havia visto o patrão sem seu terno italiano, não reconheceu Gustavo sob o disfarce. Ah, sim, a senhora Mendonça mencionou que viria alguém novo. Pode entrar. O Joaquim, jardineiro-chefe, vai te mostrar tudo. Gustavo respirou aliviado enquanto atravessava os jardins que ele mesmo havia planejado anos atrás. O plano estava em andamento. Oficialmente, o empresário Gustavo Mendonça estava em Manaus para uma longa viagem de negócios, expansão da construtora para a região norte. Na realidade, havia se hospedado num hotel modesto, a poucos quilômetros dali, de onde saía todas as manhãs em seu disfarce. Seu amigo de confiança, o ator Paulo Rangel, estava encarregado de atender ligações e participar de videoconferências como se fosse ele, usando um escritório idêntico ao seu, montado especialmente para a farsa. Até mesmo Helena havia sido enganada durante a chamada de vídeo da noite anterior. Senhor Renato, bem-vindo. Joaquim, um senhor de 60 anos que trabalhava na propriedade há décadas, o recebeu com um sorriso. Vou te mostrar onde guardamos as ferramentas e explicar a rotina. Durante todo o dia, Gustavo trabalhou nos jardins, observando a mansão de ângulos que nunca havia considerado antes. De longe, viu Sofia saindo para a escola, o semblante sério demais para uma criança de sua idade. Notou como Helena sorriu e acenou para a filha na frente do motorista, mas seu sorriso desapareceu instantaneamente quando a porta do carro se fechou. Essa dona nova é complicada, viu? Joaquim comentou em voz baixa enquanto podavam arbustos. Não é como a dona Mariana, que Deus a tenha. Gustavo sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome de sua falecida esposa. Como assim complicada? Ah, essas coisas a gente percebe. Muito exigente, sabe? Tudo tem que ser do jeito dela. E as crianças, bem, nunca vi a pequena Sofia tão quieta. À tarde, enquanto regava as plantas próximas à janela da cozinha, Gustavo avistou Luísa consolando Lucas, que chorava silenciosamente. O menino apontava para o alto de um armário, onde um ursinho de pelúcia, aquele mesmo que havia desaparecido, estava colocado fora de seu alcance. Não posso, meu bem. Ouvia-se a voz gentil de Luísa. Sua mãe disse que você só pode ter o ursinho de volta quando aprender a não fazer xixi na cama. Gustavo sentiu o sangue ferver. Lucas tinha apenas 3 anos. Era perfeitamente normal que ainda tivesse acidentes noturnos. Controlou-se com dificuldade para não entrar e confrontar Helena imediatamente. Nos dias seguintes, Renato tornou-se uma presença constante nos jardins da mansão. Trabalhador e discreto, raramente chamava a atenção, tornando-se quase invisível, exatamente como planejara. Essa invisibilidade lhe permitiu testemunhar cenas que nunca teria visto como Gustavo Mendonça. Viu Helena gritando com Sofia por ter deixado um livro fora da estante? Você acha que temos empregados para ficar arrumando sua bagunça? Na sua idade eu já lavava, passava e cozinhava. A menina, tremendo, pedia desculpas repetidamente. Presenciou Lucas sendo ignorado quando pedia colo, Helena afastando-o com impaciência. Vai brincar, Lucas. Não vê que estou ocupada, sempre querendo atenção, igualzinho ao seu pai.
Mas foi na quinta-feira, durante um elegante almoço que Helena oferecia para suas amigas do Círculo Beneficente, que Gustavo testemunhou algo que o deixou verdadeiramente horrorizado. As crianças haviam sido apresentadas brevemente como perfeitos anjos de uma família modelo. Sofia recitou um poema em francês, recebendo elogios das convidadas, enquanto Lucas permaneceu quieto ao lado da irmã, claramente intimidado. Helena, que crianças adoráveis! Você fez milagres com eles em tão pouco tempo, comentou uma das senhoras. É apenas questão de disciplina, querida. Crianças são como plantas, precisam de estrutura para crescer fortes. Helena sorriu, a imagem perfeita da madrasta dedicada. Após a saída das crianças, Gustavo, que trabalhava no jardim próximo ao terraço, ouviu a continuação da conversa. Entre nós, Helena baixou a voz, não foi nada fácil. A menina era uma selvagem, mimada pelo pai. E o menino? Um pequeno tirano. Mas eu acredito em métodos tradicionais. Uma boa palmada nunca matou ninguém. As amigas riram nervosamente, enquanto Gustavo sentia seu corpo gelar. Palmadas em seus filhos? E o Gustavo permite? Perguntou uma das mulheres. Helena deu uma risada calculada. Gustavo está ocupado demais construindo o Brasil para se preocupar com detalhes domésticos. Ele me deu carta branca para educar as crianças como eu achar melhor. E, francamente, ele nem percebe a diferença. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Gustavo mal conseguiu conter as lágrimas de raiva e culpa. Como não havia percebido antes? Como permitira que isso acontecesse? A resposta era dolorosamente clara. Sua ausência, sua confiança cega em Helena, sua incapacidade de ver além da fachada perfeita que ela mantinha. No dia seguinte, equipado com um pequeno gravador escondido no bolso de sua camisa, Renato retornou ao trabalho. Estava determinado a coletar provas concretas dos abusos de Helena antes de confrontá-la. Por volta das 10 da manhã, enquanto trabalhava próximo à janela da sala de música, ouviu Helena dando uma aula para Sofia. Não, não e não. Você está tocando como uma principiante. Helena bateu na mesa com força. O piano era uma paixão que Sofia havia herdado da mãe biológica. Desculpe, Helena. Vou tentar de novo. Não me chame de Helena. Eu sou sua mãe agora, entendeu? Sua mãe. Mas... A voz de Sofia tremeu. O som de um tapa cortou o ar. Gustavo quase derrubou suas ferramentas. Sem mas, sua mãe já se foi e não volta mais. Quanto antes você aceitar isso, melhor para todos nós. Nesse momento, Luísa entrou na sala. Com licença, senhora. Posso servir um suco para Sofia? Ela está estudando desde cedo. Ninguém pediu sua opinião, Luísa. A voz de Helena era gélida. Sofia precisa aprender que a perfeição exige sacrifício. Quando ela tocar a peça inteira sem erros, poderá beber água. Não suco, água. Mas, senhora, ela é apenas uma criança. Mais uma palavra, e você está na rua. Entendeu? Gustavo ouviu os passos de Luísa se afastando, seguidos pelo som do piano recomeçando, interrompido ocasionalmente por críticas duras de Helena. Ao meio-dia, quando Helena saiu para um compromisso, Gustavo aproveitou para se aproximar de Luísa, que servia o almoço das crianças na varanda dos fundos. A patroa é sempre assim? Perguntou casualmente, enquanto fingia examinar uma trepadeira. Luísa olhou em volta nervosamente antes de responder. Nem sempre. Só quando o Sr. Mendonça não está. Aí é que o bicho pega. E as crianças, como lidam com isso? Sofia é forte, sabe? Protege o irmão como pode, mas está cada vez mais fechada. E o pequeno Lucas... Às vezes acho que ele esqueceu como sorrir. Gustavo sentiu um nó na garganta. E ninguém faz nada? Fazer o quê? A senhora Mendonça tem contatos por toda São Paulo. Uma palavra dela e ninguém mais contrata a gente. Além disso, quem acreditaria? Ela é a perfeita dama da sociedade, organizadora de eventos beneficentes. Luísa suspirou. Mas eu não desisto. Faço o que posso pelas crianças. Como assim? Guardo comida quando ela os deixa sem jantar. Consolo quando choram escondido. Às vezes até desobedeço ordens diretas para protegê-los. Luísa sorriu tristemente.
Não posso mudar o mundo deles, mas posso ser aquela ilha de gentileza no meio da tempestade. Naquele instante, Gustavo soube que havia encontrado uma aliada. Não podia revelar sua identidade, mas talvez pudesse contar com a ajuda de Luísa quando chegasse o momento de confrontar Helena. Durante o resto da semana, continuou coletando evidências. Gravou Helena confessando a uma amiga pelo telefone que o medo funciona melhor que o amor na educação de crianças. Documentou como ela manipulava as aparências, transformando-se na madrasta perfeita quando havia visitas ou quando falava com Gustavo por vídeo. O momento decisivo veio quando, na segunda semana de seu disfarce, encontrou Sofia chorando escondida no jardim dos fundos. "O que foi, pequena?" perguntou gentilmente, mantendo o sotaque nordestino. Sofia hesitou, mas algo na gentileza do jardineiro a fez confiar. É o aniversário da minha mãe hoje, da minha mãe de verdade. Eu fiz um desenho para ela como fazia todos os anos." Ela mostrou um papel amassado. "Mas Helena achou e..." Sofia não conseguiu terminar. Gustavo pegou o papel com mãos trêmulas. Era um desenho colorido de uma mulher de cabelos longos cercada por corações, com a inscrição "Te amo, mamãe, saudades." Estava rasgado ao meio, remendado, com fita adesiva. Naquele momento, Gustavo Mendonça tomou sua decisão. Era hora de acabar com o disfarce e confrontar Helena. Seus filhos tinham sofrido demais, por tempo demais. O jardineiro Renato tinha cumprido sua missão. Era hora de o pai retornar. A manhã de sexta-feira amanheceu com uma atmosfera tensa na mansão Mendonça. Helena havia anunciado um importante almoço beneficente que aconteceria ali mesmo, no qual várias figuras proeminentes da sociedade paulistana estariam presentes. Segundo ela, seria a oportunidade perfeita para mostrar ao mundo a família exemplar que construímos. Gustavo, ainda no papel de Renato, foi encarregado de preparar o jardim para o evento. Enquanto trabalhava sob o sol forte, sua mente elaborava o plano final. Depois de quase 2 semanas infiltrado em sua própria casa, tinha evidências suficientes dos maus tratos de Helena. O gravador em seu bolso continha horas de conversas reveladoras e testemunhos dos empregados. "Senhor Renato", a voz suave de Luísa interrompeu seus pensamentos. Ela se aproximou com um copo d'água. "Está muito quente hoje." "Obrigado, moça." Gustavo aceitou o copo, mantendo o sotaque nordestino. Luísa olhou ao redor para certificar-se de que estavam sozinhos. "Helena está impossível hoje. Disse que se o almoço não for perfeito, haverá consequências." Consequências. Para as crianças, ela sempre usa eles como moeda de troca, sabe? Se algo dá errado, são eles que pagam. Luísa suspirou. Sofia está lá dentro, ensaiando o que vai dizer para as visitas. A coitadinha decorou um discurso inteiro sobre como é feliz com sua nova mamãe. "E o menino?" "Lucas está escondido no quarto. Ele derrubou o suco na roupa que Helena tinha separado, e ela... Bem, ela ficou furiosa." Luísa baixou ainda mais a voz. Jogou o ursinho dele no lixo de novo. O sangue de Gustavo ferveu. Aquele ursinho era o último presente que Mariana havia dado ao filho antes de falecer. Era o objeto mais precioso de Lucas. "Você conseguiu recuperar?" Luísa assentiu. "Sempre consigo. Espero até ela sair e pego de volta. Acho que ela já percebeu, mas finge que não sabe. É como um jogo cruel." "E o Sr. Mendonça? Não liga para saber dos filhos?" Gustavo testou, querendo entender como Luísa via a situação. "Ele liga todos os dias, mas Helena sempre coloca o telefone no viva-voz. As crianças não podem dizer o que realmente acontece." Luísa balançou a cabeça. "Sabe, eu não devia falar mal do patrão, mas acho que ele deveria prestar mais atenção. Como um homem tão inteligente não percebe que algo está errado." As palavras atingiram Gustavo como um tapa. Ela estava absolutamente certa. "Talvez ele perceba agora", murmurou baixinho. "Como assim?" "Nada não, moça. Só pensando alto." Luísa observou o jardineiro por um momento. Havia algo familiar nele, algo em seu olhar quando falava das crianças. "Sabe, Sr. Renato, às vezes penso que essas crianças precisam de um milagre." "Talvez o milagre esteja mais perto do que você imagina."
respondeu Gustavo enigmaticamente. Dentro da mansão, os preparativos para o almoço estavam a todo vapor. Chefes contratados ocupavam a cozinha. Floristas arrumavam arranjos espetaculares e Helena supervisionava tudo com olhos de águia. Sofia, venha aqui agora, sua voz ecoou pela casa. A menina apareceu rapidamente, usando um vestido formal azul marinho. Sim, Helena, quero dizer, mãe. Seu cabelo está uma bagunça. Já disse que quero ele perfeitamente arrumado para hoje. Helena agarrou uma escova e começou a puxar os cabelos de Sofia com força desnecessária. E lembre-se do que conversamos. Quando as pessoas perguntarem sobre nossa família, você dirá que sou muito feliz e que você é a melhor mãe do mundo, recitou Sofia mecanicamente. E se alguém perguntar sobre sua mãe biológica? Sofia engoliu em seco. Direi que tenho saudades dela, mas que Deus me abençoou com uma nova mãe maravilhosa. Exatamente. E Lucas? Ele dirá que te ama muito e que é o menino mais feliz do mundo. Helena sorriu satisfeita. Perfeito. Vocês são crianças tão inteligentes quando se esforçam. Seu tom adocicado contrastava com a força que ainda aplicava na escova. E se vocês se comportarem bem hoje, talvez eu permita que falem com seu pai à noite sem o viva voz. Os olhos de Sofia se iluminaram brevemente. A primeira, expressão genuína que demonstrou em dias. Ao meio-dia, os primeiros convidados começaram a chegar. Empresários, políticos, celebridades, a nata da sociedade paulistana estava presente. Helena os recebia como uma anfitriã perfeita, radiante em seu vestido de grife. Renato trabalhava discretamente nos canteiros próximos ao salão principal, posicionado estrategicamente para observar o evento através das portas francesas abertas devido ao calor. Viu quando Helena apresentou Sofia e Lucas aos convidados, exibindo-os como troféus. As crianças sorriram e representaram seus papéis perfeitamente, embora Gustavo pudesse ver o terror nos olhos do filho quando Helena colocou a mão em seu ombro. Não um gesto de carinho, mas um lembrete silencioso do que aconteceria se ele falhasse. Durante o almoço, servido no grande terraço com vista para os jardins, tudo parecia correr conforme o plano de Helena. Os convidados elogiavam a comida, a decoração e, principalmente, a família perfeita que ela havia construído. Helena, você é um exemplo para todas nós, comentou a esposa de um senador. Assumir 2 crianças e transformá-las em pequenos anjos deve ser muito gratificante. É meu maior orgulho, respondeu Helena, sorrindo enquanto suas unhas perfeitamente manicuradas acariciavam o braço de Sofia com pressão visível apenas para quem observava atentamente. Foi então que o inevitável aconteceu. Lucas, sentado ao lado da irmã, esticou-se para pegar seu copo de suco e, no movimento, derrubou uma taça de vinho que se estilhaçou no chão de mármore. O silêncio foi instantâneo. O rosto de Helena transformou-se por uma fração de segundo, um lampejo de fúria que logo deu lugar a um sorriso compreensivo. Acidentes acontecem, disse ela para os convidados, mas seus olhos transmitiam uma mensagem muito diferente para o menino. Lucas começou a tremer visivelmente, e Sofia segurou sua mão por baixo da mesa. Luísa, limpe isso imediatamente, ordenou Helena. Enquanto Luísa se ajoelhava para recolher os cacos, Helena aproveitou o momento de distração dos convidados para sussurrar no ouvido de Lucas. Você vai se arrepender disso mais tarde, seu desastrado. Gustavo, observando tudo, sentiu seu coração apertar. O gravador em seu bolso capturou cada palavra, mas naquele momento percebeu que não precisava de mais provas. Era hora de agir. À tarde, após a saída dos convidados, Helena reuniu os empregados na sala principal. O evento foi um sucesso, mas houve falhas inaceitáveis. Seu tom era gélido. Luísa, por que o pequeno Lucas estava com suco? Eu especificamente ordenei que ele bebesse apenas água. Perdão, senhora. Achei que ele estava com sede e... Você não é paga para achar nada, Helena a interrompeu. Sua função é seguir ordens. Isso é uma advertência formal. Mais um erro e você está demitida. Mas, senhora, ele é só uma criança,
Luísa ousou argumentar. Uma criança que precisa aprender disciplina. Helena se aproximou, intimidadora. E você está interferindo na minha autoridade como mãe. Com todo respeito, senhora, o que a senhora está fazendo não é disciplina, é crueldade. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os outros empregados olharam para o chão, evitando envolvimento. Helena parecia chocada com a audácia da funcionária. Você está demitida agora. Recolha suas coisas e saia da minha casa em 15 minutos. Luísa não recuou. As crianças precisam de alguém que as defenda. As crianças são minhas agora, sibilou Helena. E não precisam de uma empregadinha intrometida, fora, e pode esquecer qualquer referência. Vou garantir pessoalmente que você não trabalhe em nenhuma casa decente nesta cidade. Foi nesse momento que Gustavo, ainda vestido como Renato, entrou na sala. Acho que não, Helena. Todos se viraram, surpresos com a intromissão do jardineiro. Helena franziu o senho. O que significa isso? Quem permitiu que você entrasse aqui? Antônio. Ela chamou o segurança. Gustavo deu um passo à frente, retirando o boné e a barba postiça. Não precisa chamar ninguém, Helena. Estou em minha própria casa. O choque foi visível no rosto de todos, especialmente no de Helena, que empalideceu instantaneamente. Os empregados olhavam atônitos, incapazes de acreditar que o jardineiro calado das últimas 2 semanas era, na verdade, o patrão. Gustavo? O que significa isso? Você deveria estar em Manaus. Helena gaguejou, sua compostura desmoronando. Eu nunca saí de São Paulo, Helena. Passei as últimas 2 semanas observando como você trata meus filhos quando acha que ninguém está vendo. Isso é absurdo, você está louco? Se disfarçar de empregado na sua própria casa? Não, Helena. Louco seria continuar permitindo que você maltratasse Sofia e Lucas. Gustavo tirou o gravador do bolso. Tenho tudo registrado aqui. Cada grito, cada ameaça, cada momento de crueldade. Helena tentou recuperar o controle. Gustavo, querido, você está interpretando tudo errado. Disciplina não é crueldade. Eu apenas... Chega de mentiras! A voz de Gustavo trovejou pela sala. Disciplina não é humilhar uma criança, não é privá-la de comida, não é destruir o último elo que ela tem com a mãe falecida. Sua voz falhou neste ponto. Isso é abuso, Helena, e acabou. Nesse momento, Luísa notou algo no topo da escada. Sofia estava lá, segurando a mão do irmão, ambos observando a cena com olhos arregalados. Papai? A voz de Sofia era apenas um sussurro. É mesmo você? E pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno iluminou o rosto de Gustavo Mendonça. Papai! Sofia desceu as escadas correndo, com Lucas logo atrás, seus pequenos pés tropeçando nos degraus. Gustavo abriu os braços, ajoelhando-se para recebê-los. O impacto quase o derrubou quando as crianças se jogaram em seu abraço, agarrando-se a ele como náufragos a um pedaço de madeira. Você voltou de verdade, Sofia repetia entre soluços, seu rosto enterrado no ombro do pai. Lucas não dizia nada, apenas apertava o pescoço de Gustavo com força, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. O cheiro familiar do perfume do pai parecia acalmá-lo, mesmo em meio à confusão. Helena observava a cena com um misto de raiva e cálculo em seus olhos. Seus dedos apertavam a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Crianças, ela tentou, sua voz subitamente doce. Por que não vão brincar lá em cima enquanto eu e seu pai conversamos? Deve haver um mal-entendido aqui. Não há mal-entendido algum, Gustavo respondeu firmemente, ainda abraçando os filhos. E eles não precisam sair. Esta conversa diz respeito a eles tanto quanto a nós. O rosto de Helena endureceu por um instante, mas ela rapidamente recuperou sua expressão controlada. Gustavo, vamos ser razoáveis. O que você fez é completamente irracional. Espionar sua própria esposa? Se disfarçar de empregado? Isso é comportamento de alguém mentalmente estável? Não tente inverter a situação, Helena. Gustavo se levantou, segurando Lucas no colo enquanto Sofia se agarrava à sua perna. Eu vi o suficiente, ouvi o suficiente. E o que exatamente você acha que viu?
Helena cruzou os braços, adotando uma postura defensiva. Uma madrasta tentando impor limites a crianças que claramente precisam deles. Alguém tentando trazer ordem a uma casa onde as crianças faziam o que queriam. Ordem. A voz de Gustavo elevou-se, mas ele respirou fundo, controlando-se por causa das crianças. Você chama de ordem deixar uma criança de 8 anos sem jantar porque ela derrubou um copo? Ou esconder o ursinho de um menino de 3 anos como punição por molhar a cama? Isso não é disciplina, Helena. É crueldade. Helena riu sem humor. Você sempre foi mole demais com eles, Gustavo. É por isso que precisavam de uma mão firme. Mão firme? Gustavo apertou Lucas protetoramente contra o peito. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Helena o interrompeu, elevando a voz. Você me colocou no papel de mãe deles. Você disse que confiava em mim para criá-los enquanto expandia seus negócios. Ou já esqueceu disso? Os empregados permaneciam imóveis como estátuas observando o confronto. Luísa deu um passo à frente, instintivamente, se aproximando das crianças. Confiei em você para amá-los como eu os amo, Gustavo respondeu, sua voz agora baixa e controlada. Não para aterrorizá-los, não para apagar a memória da mãe deles. Ah, claro, a Santa Mariana. Helena praticamente cuspiu o nome. Tudo sempre volta a ela, não é? Seu primeiro amor perfeito, a mãe perfeita, a esposa perfeita. Como eu poderia competir com um fantasma? Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Gustavo olhou para Helena como se a visse pela primeira vez. Então é disso que se trata? Ele perguntou lentamente. Ciúmes? Você maltratou meus filhos por causa de ciúmes de Mariana? Helena não respondeu diretamente. Em vez disso, seu rosto assumiu uma expressão calculista, e ela mudou de estratégia. Gustavo, querido, sua voz suavizou-se dramaticamente. Talvez eu tenha sido um pouco severa em alguns momentos. Admito isso. Mas estamos falando de episódios isolados que você está exagerando. Ela deu um passo em sua direção. Podemos resolver isso. Podemos ir a um terapeuta familiar. Posso mudar minha abordagem. Sofia apertou a perna do pai com mais força, escondendo-se parcialmente atrás dele quando Helena se aproximou. Esse pequeno gesto disse a Gustavo tudo o que ele precisava saber. Não, Helena, acabou. O quê? Acabou. Nosso casamento, esta farsa, tudo. Gustavo estava surpreendentemente calmo agora. Já entrei em contato com meu advogado. Os papéis do divórcio já estão sendo preparados. O rosto de Helena se contorceu em uma expressão de fúria que ela não conseguiu mais conter. Você não pode fazer isso comigo. Sabe quem eu sou nesta cidade? Sabe a humilhação que isso me causaria? Devia ter pensado nisso antes de transformar a vida dos meus filhos em um inferno. Seus filhos? Helena riu amargamente. Acha mesmo que foi um pai presente, Gustavo? Você os via por... o quê, 1 hora por dia? Às vezes nem isso. Passava semanas viajando a negócios. Quem você pensa que cuidou deles este tempo todo? Maltratá-los não é cuidar. Luísa interveio, incapaz de se conter. E o Sr. Gustavo sempre foi um pai amoroso, mesmo à distância. Todos nesta casa sabem disso. Helena lançou um olhar venenoso para a empregada. Você devia ter adivinhado que estaria envolvida nisso. Provavelmente alimentou a cabeça dele com mentiras sobre mim. Eu não precisei de ajuda para ver a verdade, Helena, Gustavo respondeu. Bastou estar presente, observando, e o que vi foi o suficiente. Helena parecia encurralada, mas ainda não estava disposta a desistir. E agora o quê? Vai me expulsar da minha própria casa? Vai arruinar minha reputação baseado em gravações obtidas ilegalmente? Esta não é sua casa, Gustavo respondeu calmamente. Nunca foi. E quanto à sua reputação, ela dependerá inteiramente de como você lidar com esta situação. Ele fez uma pausa significativa. Tenho evidências mais que suficientes do seu comportamento, Helena. Posso torná-las públicas ou manter o assunto privado. A escolha é sua. A ameaça implícita ficou suspensa no ar. Helena era inteligente o suficiente para entender o que estava em jogo. Sua posição na sociedade,
seu trabalho com a fundação beneficente, sua imagem cuidadosamente construída, tudo poderia desmoronar. Você não seria capaz, ela desafiou, mas sua voz traía incerteza. Por meus filhos? Eu seria capaz de muito mais. O olhar de Gustavo era implacável. Agora você tem duas opções. Pode sair discretamente, aceitar os termos do divórcio que meu advogado proporá e seguir sua vida longe de nós. Ou pode lutar, e eu usarei cada gravação, cada testemunho, cada evidência que coletei nestas 2 semanas. Helena olhou ao redor, para os rostos dos empregados que testemunhavam tudo. Viu a determinação nos olhos de Gustavo, o medo nos olhos das crianças. Lentamente, a realidade de sua situação começou a penetrar sua armadura de autoconfiança. "Quanto tempo tenho para sair?" perguntou finalmente sua voz fria. "Até o fim do dia. Um carro estará esperando para levá-la a um hotel. Seus pertences pessoais serão enviados posteriormente." Gustavo não demonstrava emoção agora. "Camila acompanhará você enquanto arruma suas coisas." Helena lançou um último olhar para as crianças, que se encolheram visivelmente. Por um momento, algo parecido com arrependimento passou por seus olhos, mas foi rapidamente substituído por indiferença. "Você vai se arrepender disso, Gustavo. Nenhuma mulher vai querer assumir seus filhos problemáticos depois que souberem como você trata suas esposas. Prefiro ficar sozinho pelo resto da vida a submeter meus filhos a alguém como você novamente," ele respondeu simplesmente. Helena abriu a boca como se fosse dizer mais alguma coisa, mas mudou de ideia. Com um último olhar frio, virou-se e subiu as escadas, seguida por Camila. Quando ela desapareceu no andar superior, Gustavo finalmente soltou o ar que nem percebera estar segurando. Ajoelhou-se novamente para ficar na altura dos filhos. "Está tudo bem agora," murmurou, abraçando-os. "Está tudo bem. Papai está aqui e não vai a lugar nenhum." Sofia o olhou com olhos marejados. "Você sabia, não é? Por isso se disfarçou de Renato?" Gustavo assentiu. "Eu sentia que algo não estava certo, que vocês não estavam felizes, mas precisava ver por mim mesmo o que estava acontecendo quando eu não estava por perto." "Foi por isso que você falou comigo no jardim?" perguntou Sofia, lembrando-se dos momentos em que o jardineiro havia sido gentil com ela. "Sim, princesa. Eu queria estar perto de vocês, protegê-los mesmo que vocês não soubessem que era eu." Lucas, que até então permanecera calado, finalmente falou. "Renato, trouxe meu ursinho de volta." Gustavo sorriu, lutando contra as lágrimas. "Sim, campeão, e ninguém vai tirar seu ursinho de você novamente. Prometo." Os outros empregados começaram a se dispersar discretamente, dando à família alguma privacidade. Apenas Luísa permaneceu próxima, seu rosto refletindo uma mistura de alívio e emoção. Gustavo olhou para ela por cima da cabeça das crianças. "Obrigado", disse simplesmente, "por protegê-los quando eu não pude." Luísa balançou a cabeça. "Não fiz nada de especial, senhor. Só o que qualquer pessoa decente faria." "Não", Gustavo discordou. "Você arriscou seu emprego, sua reputação. Isso é muito mais do que a maioria faria." Ele fez uma pausa. "E por favor, me chame de Gustavo." Um leve rubor coloriu as bochechas de Luísa, que desviou o olhar, embaraçada. O momento foi interrompido por Lucas, que puxou a manga do pai. "Helena vai voltar?" perguntou, o medo evidente em sua voz infantil. "Não, meu amor." Gustavo beijou o topo de sua cabeça. "Helena não vai voltar. Nunca mais." Sofia olhou para o pai com uma seriedade além de sua idade. "Você mentiu para a gente. Disse que era Renato." Gustavo suspirou. "Sim, princesa. Eu menti, e peço desculpas por isso. Foi errado, mesmo que minha intenção fosse proteger vocês." Ele olhou diretamente nos olhos da filha. "Prometo que nunca mais vou mentir para vocês." Sofia considerou isso por um momento, então assentiu gravemente. "Tá bom. Mas você tem que prometer também que não vai mais viajar tanto." "Eu prometo." A resposta foi imediata e sincera. "De agora em diante, vocês são minha prioridade número 1. Do lado de fora, ouviu-se o som de um carro partindo. Helena,
deixando a mansão dos Mendonça pela última vez. Ninguém se moveu para olhar pela janela ou se despedir. Em vez disso, Gustavo levantou-se, ainda carregando Lucas, e estendeu a mão para Sofia. Que tal irmos fazer um lanche? Aposto que vocês estão com fome. Sofia sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Podemos comer sorvete antes do jantar? Hoje, Gustavo respondeu com uma piscadela, podemos fazer tudo o que quisermos. Enquanto a família se dirigia para a cozinha, Luísa os observava com um sorriso discreto. A tempestade havia passado, mas a reconstrução seria um processo longo. Havia feridas para curar, confiança para restaurar. Mas ao ver Gustavo com os filhos, soube que eles conseguiriam superar juntos. O que nenhum deles percebeu foi o pequeno objeto que Helena deixou cair propositalmente na escada ao sair, um pendrive, contendo informações que ela considerava seu seguro. A batalha principal podia ter terminado, mas Helena Prado não era alguém que aceitava derrotas facilmente, e enquanto seu carro se afastava da mansão, ela já planejava seu próximo movimento. 3 meses haviam se passado desde a dramática saída de Helena da mansão Mendonça. A princípio, os advogados de ambas as partes travaram uma batalha feroz nos bastidores. Helena ameaçava expor supostas irregularidades nos negócios de Gustavo, informações que havia coletado durante o casamento. Em contrapartida, ele mantinha as gravações dos maus-tratos como sua própria arma. No final, prevaleceu um acordo silencioso. Helena receberia uma generosa compensação financeira, desde que assinasse um acordo de confidencialidade e se comprometesse a nunca mais tentar contato com as crianças. Para alguém como ela, o dinheiro falou mais alto que a vingança. Uma semana após a assinatura dos papéis, ela embarcou para a Europa, onde, segundo os jornais de sociedade, estava iniciando um novo capítulo em sua carreira filantrópica. A verdade por trás das manchetes importava pouco para a família Mendonça. O que importava era que ela estava longe. Na mansão, a vida gradualmente encontrava um novo ritmo. Gustavo havia reduzido drasticamente suas viagens de negócios e reorganizado sua agenda para estar presente no café da manhã e no jantar todos os dias. Reuniões importantes eram remarcadas se coincidissem com apresentações escolares ou consultas médicas das crianças. A construtora continuava prosperando, mas agora com um CEO que entendia que seu maior projeto era reconstruir sua família. Em uma ensolarada manhã de sábado, o jardim da mansão estava particularmente movimentado. Uma mesa havia sido montada sob a grande mangueira, decorada com balões coloridos e um bolo caseiro. Lucas completava 4 anos e, pela primeira vez em muito tempo, parecia genuinamente feliz. Papai, olha o que eu fiz! O menino corria pelo gramado, exibindo um avião de papel que ele mesmo havia dobrado, com a ajuda de Sofia. Uau, está incrível, campeão! Gustavo aplaudiu, observando o filho com orgulho. Sofia, agora com 9 anos, estava sentada à mesa ajudando Luísa a organizar os docinhos. Seu rosto havia recuperado a cor, e o sorriso, antes tão raro, voltava a ser frequente. Acha que coloquei brigadeiros demais? Perguntou a menina, analisando criticamente sua obra. Luísa sorriu. Brigadeiro nunca é demais, Sofia. A relação entre Luísa e a família havia se transformado significativamente nos últimos meses. Após a partida de Helena, Gustavo havia oficialmente promovido Luísa de empregada doméstica para a governanta da casa, com um salário substancialmente maior e novas responsabilidades. Mas, na prática, seu papel era muito mais importante. Ela havia se tornado uma presença constante e reconfortante para as crianças, uma confidente para Sofia e uma figura maternal para Lucas. Senhor Gustavo, o bolo já está pronto para cantarmos os parabéns quando quiser, anunciou Camila, saindo da cozinha com uma bandeja de salgadinhos. Acho que podemos esperar mais um pouco. Ainda faltam alguns convidados, respondeu ele, consultando o relógio. A festa era pequena e íntima. Apenas alguns amiguinhos da escola, os filhos de alguns funcionários da construtora e a família. Gustavo havia decidido que era melhor assim, um ambiente seguro onde Lucas pudesse realmente se divertir sem a pressão de um evento social elaborado,
como Helena costumava organizar. Sofia se aproximou do pai, sentando-se ao seu lado no banco do jardim. Pai, você acha que a mamãe estaria feliz vendo a gente agora? Gustavo passou o braço pelos ombros da filha. Ele havia incentivado as crianças a falarem abertamente sobre Mariana, mantendo sua memória viva através de fotos e histórias. Tenho certeza absoluta, princesa. Sua mãe sempre quis ver vocês felizes acima de tudo. Sofia assentiu, pensativa. Às vezes eu sonho com ela. No sonho, ela está sorrindo. Ela tinha o sorriso mais bonito do mundo, Gustavo comentou, sentindo a familiar pontada de saudade. E você herdou esse sorriso dela. Do outro lado do jardim, Luísa observava a cena discretamente enquanto arrumava os últimos detalhes da festa. Havia algo na maneira como ela olhava para a família Mendonça, uma mistura de carinho e distância respeitosa. Ela sabia seu lugar, mas não podia negar que, ao longo desses meses, havia desenvolvido um afeto especial por todos eles. Gustavo também havia notado essa dinâmica. Várias vezes, flagrou-se observando Luísa quando ela não percebia, a maneira gentil como falava com as crianças, sua risada espontânea, a dignidade com que realizava seu trabalho. Aos 32 anos, Luísa Santos era uma mulher forte que havia conquistado seu respeito de maneiras que ele jamais imaginaria. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Lucas correu animado em direção à casa. "Deve ser o Pedrinho", gritou o menino, referindo-se ao seu melhor amigo da escola. "Espere, Lucas. Deixe Antônio atender primeiro." Gustavo chamou, levantando-se para seguir o filho. Mas não era Pedrinho na porta. Era uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e postura impecável. Dona Clélia Santos, mãe de Luísa. "Bom dia, Sr. Mendonça." Ela cumprimentou formalmente. "Espero não estar atrapalhando." "De maneira alguma, Dona Clélia. Entre, por favor. Luísa está nos fundos ajudando com os preparativos da festa." A senhora entrou, carregando um pacote colorido. "Trouxe um presentinho para o aniversariante. Luísa fala tanto desse menininho que sinto como se o conhecesse." Gustavo sorriu, conduzindo-a até o jardim. "Tenho certeza que Lucas vai adorar. E fico feliz que tenha vindo. Luísa fala muito bem da senhora." "É mesmo?" Dona Clélia o observou com curiosidade. "Ela também fala muito bem do senhor. E das crianças, claro." Havia algo no tom da senhora que fez Gustavo se sentir subitamente observado, como se ela estivesse avaliando suas intenções. Antes que pudesse responder, chegaram ao jardim, onde Luísa arregalou os olhos ao ver a mãe. "Mãe, não sabia que viria tão cedo." "Achei melhor chegar antes dos outros convidados para ajudar", respondeu Dona Clélia, beijando a filha. Depois se virou para Lucas, que observava curiosamente a recém-chegada. "E você deve ser o aniversariante. Feliz aniversário, meu querido." Lucas sorriu timidamente, aceitando o presente com um obrigado sussurrado. À medida que outros convidados começaram a chegar, a festa ganhou vida. Crianças corriam pelo jardim, adultos conversavam em pequenos grupos, e a atmosfera era de genuína alegria. Lucas, cercado de amigos e presentes, parecia estar vivendo o melhor dia de sua vida. Durante os parabéns, Gustavo observou sua família com o coração cheio. Sofia, ao lado do irmão, ajudando-o a soprar as velas. Lucas, com seu sorriso banguela, batendo palmas entusiasmado. E Luísa, um pouco afastada, registrando tudo com a câmera que ele havia lhe dado, seu rosto iluminado por uma alegria que parecia refletir a da própria família. Após o bolo, quando as crianças se dispersaram para brincar novamente, Gustavo encontrou um momento para se aproximar de Luísa. "Obrigado por tudo isso", disse ele, indicando a festa perfeitamente organizada. "Você fez um trabalho incrível." Luísa sorriu, ajustando a câmera em suas mãos. "É o mínimo que podia fazer. Ver o Lucas tão feliz já é recompensa suficiente." "Não é só por hoje, é por tudo." Gustavo hesitou, consciente de que estavam sendo observados por Dona Clélia à distância. "Nesses últimos meses você foi essencial para nós." Luísa pareceu desconfortável com o elogio, desviando o olhar. "Estou apenas fazendo meu trabalho, senhor." "Gustavo", ele a corrigiu suavemente. "Achei que já tínhamos superado essa formalidade."
É difícil mudar velhos hábitos, ela respondeu com um sorriso tímido. Especialmente com minha mãe por perto. Ela é muito tradicional. Gustavo olhou para Dona Clélia, que fingiu não estar observando a conversa. Ela parece ser uma senhora admirável. É sim. Criou 4 filhos sozinha depois que meu pai nos abandonou. Trabalhou como doméstica a vida toda para nos dar educação. Luísa falou com evidente orgulho. Acho que herdei dela essa vontade de proteger crianças. Entendo agora de onde vem sua força. Gustavo fez uma pausa, reunindo coragem para o que queria dizer a seguir. Luísa, há algo que venho pensando. Algo que gostaria de conversar com você, quando tivermos um momento apropriado. O olhar de Luísa encontrou o dele. Uma pergunta silenciosa em seus olhos escuros. Papai, vem ver o que a Sofia fez. A voz de Lucas interrompeu o momento, e Gustavo se afastou com um sorriso de desculpas. A tarde avançou agradavelmente. Quando o último convidado se despediu, Lucas já havia adormecido no sofá da sala, exausto de tanta brincadeira. Sofia ajudava a recolher os papéis de presente, enquanto Luísa e Dona Clélia organizavam a cozinha. Gustavo carregou o filho adormecido para o quarto, trocou sua roupa e o cobriu cuidadosamente. Colocou o ursinho de pelúcia, agora limpo e restaurado, ao lado dele e beijou sua testa. Feliz aniversário, meu pequeno, sussurrou. Ao retornar à sala, encontrou Sofia folheando um álbum de fotografias. São fotos da mamãe, explicou ela, mostrando uma imagem de Mariana segurando Sofia bebê no colo. Achei no fundo do armário. Gustavo sentou-se ao lado da filha, passando o braço por seus ombros. Ela era linda, não era? Sim, Sofia concordou. Acho que nunca vou esquecer o rosto dela. E nem deve, respondeu Gustavo. Sua mãe sempre será parte de você, parte de nós. Sofia virou mais algumas páginas, então perguntou abruptamente. Pai, você gosta da Luísa, né? A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Claro que gosto. Ela é uma pessoa maravilhosa. Não, eu quero dizer, gostar de verdade. Como você gostava da mamãe? Gustavo sentiu o rosto esquentar. Por que está perguntando isso, princesa? Sofia deu de ombros, com aquela perspicácia infantil que às vezes assustava. Porque você olha para ela diferente, e ela também olha para você diferente. Diferente como? Como nas novelas. Sofia sorriu. E seria legal, sabe? A Luísa é boa, não como a Helena. Ela realmente se importa com a gente. Gustavo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da filha. Era surpreendente como as crianças conseguiam enxergar certas coisas com tanta clareza. Sofia, mesmo que eu goste da Luísa desse jeito, isso não significa que ela sente o mesmo, e além disso, seria complicado, ela trabalha para nós. Sofia fechou o álbum de fotos. Os adultos sempre acham tudo complicado, mas, às vezes, é bem simples. Ela se levantou bocejando. Vou dormir. Boa noite, pai. Boa noite, princesa. Gustavo a abraçou pensativo. Depois que Sofia subiu, ele permaneceu na sala, contemplando a conversa que acabaram de ter. Eventualmente levantou-se e caminhou até a cozinha, onde encontrou Luísa terminando de guardar os últimos itens. Sua mãe já foi? Perguntou ele. Sim, Antônio a levou para casa. Ela adorou a festa. Luísa sorriu, fechando um armário. E Lucas? Dormiu feliz? Como um anjo. Acho que foi o melhor aniversário que ele já teve. Fico feliz. Luísa começou a desamarrar o avental. Se não precisar de mais nada, eu também vou me recolher. Na verdade, Gustavo hesitou. Você teria um momento para aquela conversa que mencionei mais cedo? Luísa parou, suas mãos ainda no laço do avental. Claro. Eles se moveram para a varanda dos fundos, onde a noite de primavera estava agradavelmente morna. As luzes do jardim criavam um ambiente acolhedor, e ao longe o horizonte de São Paulo brilhava como um tapete de estrelas. É sobre seu trabalho aqui, começou Gustavo, escolhendo as palavras com cuidado. Entendo. O rosto de Luísa se fechou ligeiramente. Se há algo que não estou fazendo corretamente... Não, não é nada disso. Gustavo a interrompeu gentilmente.
Na verdade, é o oposto. Você tem sido extraordinária, mais do que poderíamos esperar. Luísa relaxou um pouco, mas ainda parecia apreensiva. O que quero dizer é que você se tornou muito mais que uma funcionária para esta família, Luísa. Você é parte dela agora. As crianças te adoram. Ele pausou, reunindo coragem. Eu te admiro profundamente. Os olhos de Luísa se arregalaram levemente e um rubor sutil coloriu suas bochechas. Senhor, Gustavo, eu só fiz o que qualquer pessoa de bom coração faria. Não, ele discordou firmemente. Não é qualquer pessoa que arriscaria seu emprego para proteger crianças que mal conhecia. Não é qualquer pessoa que reconstruiria a confiança de um menino traumatizado ou se tornaria confidente de uma menina que perdeu a mãe. Você é especial, Luísa. E Bem, eu gostaria de explorar a possibilidade de conhecê-la melhor. Luísa o encarou, parecendo momentaneamente sem palavras. Sei que é complicado, continuou ele. Você trabalha aqui, há uma diferença social entre nós. E talvez você nem sinta o mesmo. Mas depois de tudo que passamos, aprendi que a vida é muito curta para não ser honesto com nossos sentimentos. Luísa finalmente encontrou sua voz. Gustavo, eu também sinto algo. Mas você tem razão, é complicado. Tenho medo de como isso afetaria minha relação com as crianças se não desse certo. Entendo seu receio, respondeu ele, e respeito completamente. Não estou pedindo uma resposta agora. Na verdade, tenho uma proposta diferente. Que proposta? Gostaria de convidá-la para jantar. Não aqui, não como funcionária e patrão. Em um restaurante, como duas pessoas conhecendo uma a outra fora desses papéis. Luísa sorriu lentamente. Isso eu posso aceitar. O alívio e a alegria no rosto de Gustavo eram evidentes. Ótimo. Que tal na próxima sexta-feira? Sexta-feira seria perfeito. Um silêncio confortável caiu entre eles, preenchido apenas pelos sons noturnos do jardim e da cidade ao longe. Acho que deveria ir agora, Luísa disse finalmente. Amanhã será um longo dia de limpeza após festa. Claro, Gustavo concordou. Boa noite, Luísa. Boa noite, Gustavo. Enquanto ela se afastava, Gustavo permaneceu na varanda, observando o céu estrelado. Não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança genuína. A dor do passado sempre estaria lá, a perda de Mariana, a traição de Helena, o sofrimento que seus filhos haviam enfrentado. Mas agora havia também a possibilidade de cura, de recomeço. Na mansão silenciosa, as feridas do passado começavam a cicatrizar. Sofia voltava a sorrir como antes. Lucas falava cada vez mais, perdendo gradualmente o medo. E Gustavo, o homem que uma vez se disfarçara para descobrir a verdade em sua própria casa, agora finalmente podia ser ele mesmo, um pai dedicado, um homem em processo de cura, alguém que aprendera da maneira mais difícil que nenhuma riqueza do mundo se compara ao verdadeiro amor familiar. Enquanto isso, no andar de cima, Sofia estava parada na porta do quarto do irmão, observando-o dormir. Em sua mão segurava uma foto da mãe biológica que havia separado do álbum. Cuidadosamente, colocou-a na mesinha de cabeceira de Lucas, ao lado do ursinho de pelúcia. Boa noite, mamãe, sussurrou ela. Cuida da gente daí de cima, tá? Acho que as coisas vão ficar bem agora. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, todos na mansão Mendonça dormiram em paz, sem medo do amanhã. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gustavo e seus filhos tenha tocado seu coração. Para mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que explora os laços familiares e a força do amor verdadeiro. Encontre-a clicando no link à esquerda. Se esta narrativa emocionou você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e o poder da resiliência. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários sobre o desfecho da família Mendonça.